Estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil do Instagram. Hoje é uma live muito especial porque ela inaugura uma série de 2 semanas para falar da campanha Setembro Verde e Azul, que é uma campanha instituída na Câmara de Vereadores de Piracicaba pelo Decreto Legislativo de número 19 de 2020, e que trata da questão da acessibilidade, né, em todas as suas formas, seja para pessoas surdas, cegas, com dificuldade de mobilidade, com pessoas com síndrome de Down e também, claro, com autismo, entre outras deficiências. Bom, hoje nós vamos falar com o Tiago Pereira da Silva, que é uma liderança da comunidade surda, e teremos a tradução em Libras feita por Shalimar Laureano. Então vamos ter aqui uma live um pouco diferenciada daquilo que nós estamos acostumados a ver aqui em quase, já são 105 lives, né, contando com essa. Então é uma live diferente, é uma live que nos coloca também a desafiar aí a própria comunicação da Câmara em buscar formas de acessibilidade, que é o trabalho que nós temos desenvolvido dentro do Parlamento Aberto, sobretudo no âmbito do projeto Câmara Inclusiva, que desde o ano passado tem buscado na comunidade das pessoas com deficiência informações, dados, demandas em torno da necessidade de acessibilidade. Então, a Câmara tem desenvolvido esse trabalho de forma muito presente, de forma muito profunda, dentro dos trabalhos ali diários da Câmara, buscando com a comunidade das pessoas com deficiência toda a nossa orientação do que precisa ser feito para melhorar a acessibilidade, seja física no prédio principal, no nosso prédio anexo, como também, claro, em relação aos serviços que nós prestamos e também a comunicação que nós fazemos em todas as esferas, seja ela com texto escrito, seja com áudio, seja com vídeo, né, e também em redes sociais, como por exemplo, ali de maio, de junho, na verdade, desde junho, iniciamos aí a audiodescrição, né, para cego ver, o que tem aí também contribuído para a acessibilidade de cegos. Inclusive tivemos curso com a professora Patrícia Braille, que é a fundadora, né, dessa campanha para cego ver, e foi muito bacana porque isso estimula nós como jornalistas, né, que fomos formados aí dentro de um tempo em que não havia essas preocupações. Então a gente se coloca também desafiar. Então para nós também é um desafio muito grande aqui trazer essa acessibilidade. Estamos aqui com o Tiago Pereira da Silva. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Shalimar. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua disponibilidade. Boa tarde. Então, vamos aqui, como eu estava dizendo, né, essa é uma live muito especial, porque ela inaugura uma série de 2 semanas que falaremos aqui da campanha Verde e Azul, que foi instituída na Câmara de Vereadores pelo Decreto Legislativo de número 19 de 2020. Dentro do projeto, antes da gente começar a nossa conversa com o Tiago, dentro do projeto Câmara Inclusiva, eu preciso aqui fazer também a audiodescrição desse vídeo, possibilitando assim a acessibilidade também aos cegos. Então, eu sou Eric Valim Vicentes, sou moreno, tenho olhos castanhos, estou usando uma camiseta em tom cinza, estou sentado também em um sofá num tom cinza e a parede atrás de mim está em tons verdes. Tiago Pereira da Silva, nosso entrevistado, também é moreno, usa óculos, tem olhos castanhos e tem os cabelos curtos. Está sentado ao lado de Shalimar Laureano, que é morena, tem olhos castanhos, cabelo comprido, e os dois estão usando camisetas brancas com ali
imagens coloridas, né? E na parede, ao fundo, estão dispostos diversos quadros ali que você pode também, aqui do cenário nosso. Bom, e assim a gente começa essa live que para nós, como eu estava dizendo, é muito especial porque coloca nós, como jornalistas da Câmara, do Departamento de Comunicação, um desafio muito grande de acessibilidade. E eu gostaria de começar aqui, antes de mais nada, agradecendo o Tiago e a Shalimar pela disponibilidade e dizendo o seguinte: sintam-se em casa porque aqui a casa é realmente sua. Obrigado, a gente também gostou muito de te conhecer, né, Eric? É a primeira vez, né, que ele está te vendo pessoalmente e é a primeira vez que ele está participando de uma live sua e ele está muito feliz com isso, porque antes não tinha essa, assim, ele não conseguia, não tinha essa oportunidade de conversar, falar sobre o surdos em live, então ele ficou muito surpreso com esse convite, o primeiro convite de participar de uma live. Ele está emocionado e muito feliz. Que Deus te abençoe. Ele te agradece muito pelo convite. Ele também está agradecido por ter a oportunidade de chamar a intérprete, né, para essa entrevista. Nós três juntos vamos aprender e trocar um pouquinho, né, falar sobre a comunidade surda, né, a diferença que tem com os ouvintes. Então a gente vai trocar ideia aqui e falar um pouco sobre isso. Obrigado. Eu que agradeço novamente. Bom, Tiago, eu gostaria de começar nossa conversa para que o pessoal também conhecesse a importância do mês de setembro e por isso que nós temos a campanha Setembro Azul. Então explica por que setembro é definido como o mês em que é feita essa campanha. Então, porque o mês de setembro, escolheu o mês como o mês de Setembro Azul, porque os ouvintes ainda não entendem o porquê, né, de termos escolhido um mês de setembro para ser o Setembro Azul, né? Por que não agosto? Por que não julho? Por que escolhemos, por que não o mês de outubro, por exemplo? Mas o mês de setembro foi o escolhido para que fosse o mês de Setembro Azul. Por que o mês de setembro é tão importante para a gente, né? Porque os surdos já tiveram uma história, né, de muita luta, muita dificuldade, de proibição de língua de sinais. Enfim, durante muitos anos, os surdos vêm lutando, né, para que tenha acessibilidade, vêm encontrando com outros surdos, né, e eles escolheram o mês de setembro, não outro mês qualquer, porque o mês de setembro é importante. Por que o mês de setembro é importante, né? É porque o mês de setembro tem muitas comemorações, datas importantes na luta do surdo, né? Tem muitas outras datas que tiveram a luta do surdo, então escolheram esse mês para ser o Setembro Azul. Perfeito. Eu me recordo, Tiago, se você puder até me ajudar, que é no mês de setembro, né, que foi no dia 10 de setembro, que é comemorada a língua de sinais e marca uma data muito, muito difícil para a comunidade das pessoas, né, dos surdos, por conta de ter sido um período, né, de marcar um período ali no final do século XIX, em que era proibido, inclusive, falar a língua de sinais, né? Existe também essa relação histórica, né, de proibição, de preconceito em relação à própria língua de sinais. É isso mesmo, né? É isso mesmo, é verdade. Foi em setembro, né, mais ou menos no período de 6 a 11 de setembro, teve na Itália o Congresso de Milão, né? Eles decidiram que a língua de sinais não deveria ser usada. Eles achavam que era uma mímica enfim, eles queriam que tivesse igualdade, né? E, enfim. E no passado, né, no dia 10, no mundo todo, né, o surdo conseguiu... o surdo lutou muito, né, para que conseguisse
voltar a usar a língua de sinais, né? Teve muita luta, muito protesto, foi muito complicado, né, para que isso acontecesse, muito sofrimento, né? Até o dia 26, por isso, inclusive, que no dia 30 de setembro é comemorado o Dia da Língua de Sinais, para fazer essa alusão, né, para lembrar dessa proibição que também foi nesse mesmo dia, né? Então, os intérpretes e os surdos é também o dia do intérprete, né? Fica nesse dia 30 de setembro, como se fosse uma comemoração para essa conquista. Bacana. E olha, já temos aqui alguns comentários. E eu acho legal a gente registrar, Tiago, porque mostra que a nossa live está tendo uma excelente amplitude aqui, várias pessoas participando, mandando mensagem. Então, aqui eu queria registrar algumas. Vamos lá, eu vou puxar aqui, ó. Rosa Nicolau falando parabéns por esta live. O Vander Viana Santos, parabéns, Tiago, parabéns a todos os envolvidos. A Ariane Moura, parabéns pela live. E a Angélica Andréia Lopes, ela está fazendo uma pergunta. Gostaria de saber se os surdos podem trabalhar como um ouvinte. Eu não sei exatamente o que ela quis dizer. Angélica, se você puder desenvolver melhor essa pergunta, eu agradeço para poder fazer aqui para o Tiago. E o Libras Piracicaba e Região, o grupo Libras Piracicaba e Região, diz aqui, ó, tem muito orgulho de você, Tiago, parabéns pela luta que enfrenta todos os dias por mais acessibilidade, tá? E a Bia Tureta está falando aqui, ó, parabéns a todos os envolvidos. Tá muito legal aqui a nossa live, muito bacana a participação de todo mundo aqui. E, Tiago, para a gente continuar na nossa conversa, explica um pouquinho o que é a campanha Setembro Azul, quais são as atividades que são desenvolvidas e como que ela é organizada para dar aí a dimensão dessa luta que é da comunidade surda, não só em Piracicaba, mas, claro, especificamente aqui em Piracicaba. Já temos tido muita acessibilidade, já temos conseguido várias conquistas e muitas parcerias para o Setembro Azul. Por exemplo, tem a live dos Pernas Caipiras, que temos conseguido acessibilidade, vai ter live. A live Encantada, né, que também vai ter acessibilidade. E também tem... para que todos os surdos e todos os envolvidos na comunidade surdas possam acompanhar essas lives, aprender um pouco mais sobre a identidade surda, o significado, a importância, né, da língua de sinais do surdo, né, dessas lutas, para que tenha troca, né? Nada acontece rápido, né? É tudo devagar, né? Precisa ter confiança, comparar, né? Então, para que tenha tudo isso, é importante que tenha esses eventos, né? Essas lives, que com o tempo vai ajudando mais o surdo na evolução. Perfeito. Você sabe que agora, conversando com você, eu me lembrei que nós tivemos, eu acho que eu já falei com você pessoalmente, no ano passado, quando teve, se eu não me engano, foi lá na CIP um evento voltado à questão da liderança, né, em relação à comunidade surda. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória dentro do Grupo Libras Piracicaba, né, e também no CONDEF, que é o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Fala um pouquinho de como você, qual que é a sua atuação e como você no dia a dia busca desenvolver essa militância. Então, vou explicar para vocês. Ele está muito feliz, né, de poder falar sobre isso, porque o que é, né, liderança, né, no caso dele, né, por exemplo, o Grupo Libras é diferente do CONDEF, né? O Grupo Libras, ele acha muito importante, ele valoriza o surdo e o foco é na língua de sinais, né? E também tem muitos ouvintes que participam do Grupo Libras, que ajudam, que ligam, que fazem os contatos, né?
A gente precisa dos ouvintes também para isso, para que tenha as reuniões por meio de telefone, para ter essas trocas, as parcerias. Então, o Grupo Libras é muito importante e ele é um líder do Grupo Libras. Não, assim, querer dizer que ele é melhor ou coisa do tipo, né? Mas ele é um modelo, né? Para que os surdos não têm muita representatividade, né? Por exemplo, na família, né? Os filhos, né? Às vezes tem reunião em família e tal. Todo mundo fica batendo papo e trocando ideia e o surdo se sente sempre sozinho, né? Tudo que é passado para ele é de forma resumida, uma comunicação limitada, né? Então, o Grupo Libras, ele ajuda nesse sentido, eles convidam os surdos para eventos, né? Eles se reúnem. Por quê? Para que tenha essa troca, né? E o surdo é um do surdo líder, porque os outros surdos veem, né? E tem ele como modelo, né? Muito, muito melhor do que só ver ouvintes falando, né? E eu surdo, onde eu me coloco nisso tudo, né? Falta muita comunicação, né? Para o mundo dos surdos, né? Então, e a vida dele também sempre foi assim, né? Em reuniões de família e tal. E hoje foi com isso que ele evoluiu, né? Com o contato com outros surdos, em ver a língua de sinais e ver como ele se identifica com aquilo, com a língua materna dele, que é a língua de sinais. Porque com os ouvintes tudo vinha resumido, vinha muito limitado as informações para ele, né? E ele sonha no futuro em criar uma associação de surdos aqui que vai ajudar muito na evolução, né? Por exemplo, a informação para o ouvinte chega mais rápido. A informação para o surdo, para o ouvinte chega mais rápido e depois que todos os ouvintes já sabem a informação, o surdo ainda não recebeu essa informação ainda, então ele quer que tenha essa igualdade, né? E no caso do Condef, a responsabilidade no Condef, ele tem grande satisfação de participar e de ser membro do conselho do Condef, né? Ele lê alguns textos, né? Várias coisas, textos e informações que o Condef passa, né? O foco do Grupo Libras é na língua de sinais. E o foco do Condef é na inclusão de pessoas com deficiência em geral. E também é muito importante, né? Eles passam textos informativos sobre a luta, né? A responsabilidade que cada um tem na sociedade. E ele acha que é muito importante, ele dá muito valor em participar do Condef. É muito bom a preocupação que eles têm com o sentimento, a empatia, né? Com as pessoas com deficiência, né? E ele tem uma grande responsabilidade de participar dos dois e também do Grupo Libras, né? Que também é um grupo de luta, mas tem essa diferença, né? O foco é na língua de sinais, nos surdos usuários de língua de sinais, né? Mas os dois trabalham em parceria e união, né? E ele nunca quer parar, ele sempre quer participar e é muito grato tanto ao Condef quanto ao Grupo Libra, sempre. Perfeito. Só para completar, então, a Angélica Andréia Lopes, ela tinha perguntado aqui, né, sobre se o surdo, né, ele pode trabalhar como um ouvinte. Aí eu não consegui entender a pergunta dela, então eu vou refazer porque ela mandou aqui só para... É uma pergunta interessante, deixa eu só ver, só baixar aqui, tem bastante coisa já que passou, mas ela está dizendo o seguinte, que peraí, que ela tem um filho que é surdo e ela está perguntando em relação ao trabalho, se ele pode trabalhar como um ouvinte ou com algum intérprete, qual é a lei que existe em torno disso, né? Se você puder responder, ajudar ela com essa informação. Ele acha normal, né? Assim, não tenha medo, não se preocupe. Por exemplo, no caso dele, né? Quando foi entrar numa empresa, né? Precisa ter intérprete. Se não tiver intérprete, eles escrevem no papel. Ele já passou por isso, né? Tem, às vezes, algumas empresas têm essa dificuldade, né? Que não tem intérprete, né? Porque não tem nenhuma lei que obrigue eles a ter um intérprete lá dentro, né? Isso não é legal. Mas, né, se você não consegue se comunicar, pede, né, para chamar um intérprete, né? E você pode também fazer uma denúncia, né? Porque se eles se recusarem, por exemplo, a chamar um intérprete para o surdo.
Então tá aí, Mas o surdo ele pode trabalhar normalmente, né? Ele trabalha normal na empresa. Às vezes ele tenta fazer uma leitura labial, ele escreve no caderno para trabalhar, para as pessoas, né, entenderem, as pessoas que convivem com ele no trabalho, né? Mas é bem simples, né? Não precisa ter nenhuma preocupação com respeito a isso. Perfeito. Só que, por exemplo, se for uma indústria, né, precisa ter esse cuidado de mexer na máquina sem saber, enfim. É tudo questão de ir se adaptando, né? Isso, vai se adaptando e se acostumar. Você, Thiago, eu me lembro, até a hora que eu falei com você, eu puxei aqui a matéria, eu me lembro que você trabalhava na área de automação, né? Continua trabalhando nessa área? Ele já acabou esse trabalho dele. Ele ficou 3 anos parado também. Ele ainda está trabalhando na produção, mas ele é formado em engenharia de automação, né? Ele também fez curso no Senac. Depois ele fez um curso particular em 2009, que também se especializou mais nessa profissão, e depois fez a faculdade, né, na Anhanguera, aqui em Piracicaba. Já faz uns 5 anos, mais ou menos. Ele começou em 2012 e se formou em 2017. Então ele já se formou engenheiro de automação e também está aprendendo inglês, né? Já recebeu o diploma, mas até agora ele não conseguiu nenhum trabalho nessa área, né? Ele está aguardando, enquanto isso ele continua na produção. Perfeito, está aí respondido. A Angélica está agradecendo aqui. Que bom que tenha respondido a pergunta dela. E é legal você falar, porque acaba também sendo uma referência, uma forma aí como você falou, da representatividade. É importante ter cada vez mais pessoas, né, surdas, cegas, pessoas com síndrome de Down, trabalhando justamente para dar essa representatividade. Agora, avançando aqui um pouco na nossa pauta, eu queria que você falasse um pouquinho das conquistas que você tem presenciado aí dentro desse trabalho de militância seu, tanto no Grupo Libras quanto no CONDEF. Conta um pouquinho o que você viu de avanço aí, o que você tem visto de avanço, pelo menos nesse último ano aí. O Grupo Libras foi criado em 2019, né? E ele começou pequenininho, né? Teve um encontro lá no shopping de surdos. E ele não foi nesse primeiro encontro porque ele estava ocupado. No segundo encontro ele percebeu que o grupo estava um pouquinho maior, né? E ele foi conversando com os surdos, chamando a galera, né, falando com o pessoal, né, os meses foram se passando e esse grupo foi crescendo muito aqui na região, né, não só em Piracicaba, né, e todo mundo ficava perguntando que dia que vai ter outros encontros e tal, né, e então ele pedia muito a Deus para que isso desse certo, para que o grupo fosse criado, né? Então, em 2019 conseguiu criar esse grupo, ele ganhou esse nome, ganhou um sinal, né? E a luta continua, né? Continua até hoje. E esse grupo, o Grupo Libras, ele ajuda muito os surdos, por exemplo, né? Os surdos que têm uma família carente, eles dão cesta básica, com parcerias com empresas, entrega currículo nas empresas, e já ajudou muitos surdos a conseguirem empregos, né? Porque o Grupo Libras ajuda, né, para que o surdo tem parcerias também com empresa e ajuda para que o surdo entre na empresa, né? Muitos surdos que estão desempregados e tal. Então, o Grupo Libras ajuda nesse sentido, né, de entregar o currículo. Tem muitas outras ajudas, né? Eu tô esquecendo agora, mas o Grupo Libras ajuda muito a comunidade surda, né? E ele só agradece a Deus, né? Nada é a gente que faz, é sempre com a ajuda de Deus. Legal. Agora, falando em termos da relação que vocês têm criado aí ao longo desse ano, né? E aí eu falo até um pouco por experiência, por trabalhar na Câmara, mas também por acompanhar o trabalho que vocês estão desenvolvendo
e aí tem sido relatado na imprensa, inclusive, né? Então, assim, mas a relação que vocês têm com o poder público, o que vocês já conseguiram dentro aí do poder público em termos de conquistas para a comunidade, que a gente sabe, né, já vi várias demandas em torno aí da necessidade do atendimento médico, né, em relação ao surdo, também o atendimento em órgãos da cidade, como um PROCON, por exemplo, enfim, vários serviços públicos que existem aí e que às vezes tem dificuldade para atender o surdo. Como que está nessa relação? O que vocês têm trabalhado junto ao poder público? É uma boa pergunta, né? É muito importante. Eu estou pensando aqui como que eu vou responder ela. Ele tem contato com a Câmara, ele conhece principalmente o Gilmar, que é o presidente lá, ele é vereador e também presidente da Câmara, ele está conhecendo ele, e eles têm uma parceria, né, e ele tem explicado para o Gilmar as dificuldades, né, o Grupo Libras tem apresentado várias dificuldades para o Gilmar, já tiveram algumas visitas, e o Gilmar Rota, ele aceitou, e ele se sente muito emocionado e agradecido com a ajuda, né, do Gilmar, porque ele aceitou essa parceria com o Grupo Libras de Piracicaba, né, tanto, lembra que você falou sobre o decreto, né, do Setembro Azul e o Verde, e ele se sente muito grato pelo Gilmar ajudar, apoiar, é lógico, né, sim, essa ajuda é muito importante, muito forte, né, é verdade, ele está falando sério, né, ele mesmo é uma pessoa que tem sofrido muito, né, o ouvinte é muito mais fácil, né, ele está ouvindo, ele tem todas as informações, né, para o surdo é muito limitado, né, ele tem que ficar perguntando, mas o que está falando? O que ele falou? Quando ele vai, por exemplo, nos lugares que não tem intérprete, né? Então, assim, ele luta para que tenha essa igualdade, né? O ouvinte não é melhor que o surdo e o surdo não é melhor que o ouvinte, somos iguais, né? E também, ele lembrou também que da ajuda, né? Que já tiveram várias reuniões, né? Lá na Câmara, e eles se mostraram muito preocupados e estão ajudando, né, nessa questão da máscara, por exemplo, né, que atrapalha muito o surdo que faz leitura labial, né, e eles vão dar as máscaras, já aceitou, por exemplo, dentro da empresa dele, às vezes o chefe fala com ele com a máscara que tampa a boca, ele que consegue entender um pouco pelo que ele fala, olhando na boca dele, ele entende, né, que tem essa preocupação por causa do corona e tal, né? Mas ele se submete a isso, né? Então é complicado, né? Não dá para ficar tirando a máscara. Então ele perguntou para o Gilmar se teria a possibilidade de distribuir máscaras e tal, e o Gilmar aceitou essa parceria das máscaras transparentes, né? Essa máscara transparente ajuda muito na leitura labial, né? Ela protege também, continua protegido, mas para o surdo fica muito mais fácil e leve a comunicação, né? E não precisa se preocupar porque está protegido, né? Está usando máscara, está seguro. Perfeito, perfeito. É interessante porque a gente tem também, ao mesmo tempo, viu, Thiago, que a acessibilidade, ela possibilita que, né, pessoas como você, que é surdo, e assim como cegos, cadeirantes, pessoas com outros tipos de deficiência, elas têm uma acessibilidade, mas também ela possibilita que a gente também possa ter mais capacidade de possibilitar esse diálogo, né? E eu estou dizendo isso por quê? Porque não dá para a gente falar em acessibilidade como só algo em que a pessoa com deficiência ela tem que se moldar à estrutura, mas ao contrário, é a estrutura que tem que se moldar a pessoa com as suas características, né? Então, é bacana que você coloque isso, né? E agora falando especificamente dessa proposta, uma proposta que surgiu na Câmara e foi assinada, inclusive, pelo Gilmar e também pelo vereador Pedro Kawai, que é possibilitando aí que nos serviços públicos, pelo menos uma pessoa use uma máscara transparente, que é justamente para atender
a esse surdo que faz a leitura labial. Então é interessante, é importante essa estrutura. Agora, falando já em pandemia, né? A pandemia, ela criou problemas para todo mundo, né? Mas é claro que ela também mostrou que dentro dos problemas que todo mundo enfrentam, alguns enfrentam mais problemas do que outros, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como foi para você, né, enquanto surdo, a situação da pandemia, quais foram as limitações que a pandemia colocou ainda mais aí para você, no seu desenvolvimento, no seu dia a dia? Ele teve dificuldade, sim, principalmente nessa pandemia, né? Não é fácil. Por exemplo, né? Nessa época de pandemia, por exemplo, o ouvinte, ele recebia as informações assim, em tempo real, na hora, né? Ah, precisa agora, obrigatório, todo mundo precisa comprar máscara, tá acontecendo vírus, né? O surdo não teve essa informação e, de repente, do dia para a noite, ele começou a ver as pessoas usando máscaras e, sabe, e o surdo não sabia, não entendia o que estava acontecendo ainda, né? Então, as informações chegam atrasadas, os surdos tiveram que perguntar, viu, o que está acontecendo, né? Por que tá todo mundo usando máscara e tal. E as informações, quando chegam, chegam resumidas, né? E aí fica aquela coisa, né? Uma pessoa que me disse, e aí eu digo para outra pessoa, e daí vai compartilhando tudo isso, né? Que precisa da máscara, que o coronavírus é perigoso, que a máscara protege. Então tem um dos problemas é essa falta, essa informação que chega atrasada, né? E também, assim, por exemplo, se o surdo vai no médico, né? Como que o surdo vai se comunicar com o médico que está usando máscara? Já é difícil de comunicação. É complicado, né? Também, às vezes, nem quando escreve, né? Precisa ter um intérprete junto, né? Nem sempre tem. É muito importante que tenha essa interpretação nos hospitais e tal. Então, assim, nos mercados, em todos os lugares, né? É muito importante, né? Mas na pandemia, essa dificuldade ficou mais à mostra. Perfeito. E já que você falou da questão da comunicação, como que você avalia? Porque, assim, hoje, né, a presidência da República, ela instituiu a tradução, o intérprete de Libras. Mas a mídia, em geral, sobretudo as televisões, né, que são, inclusive, concessões públicas, né, e que ainda não dispõem dessa acessibilidade, né? Como que você avalia a mídia? E você acabou de colocar uma coisa muito interessante, né, de que o surdo, de repente, começou a ver as pessoas usando máscara e não estava sabendo por quê, porque muitas vezes não consegue ter ali a informação. Como que você avalia a acessibilidade nas televisões, lembrando, claro, que televisão é uma concessão pública e aí tem a necessidade de informação que é vital para qualquer pessoa aí, em termos como direito do cidadão, né? Então, ele na televisão tem tido muita, por exemplo, o presidente tem em Brasília tem feito algumas transmissões com intérprete, né? Mas é muito importante, ainda falta muita coisa, porque tem muito programa, muita coisa que não tem acessibilidade, né? Por exemplo, se acontece alguma coisa, alguma instrução de saúde, e o ouvinte fica sabendo, mas o surdo não fica sabendo em tempo real, né? E quando tem a janela de Libras, aquela acessibilidade, é muito bom para o surdo, né? Então, isso tem que tocar, né? Ele falou também, né, evitar o toque, essas coisas, são informações que eles precisavam ter tido, né? Então, a acessibilidade é muito importante nas mídias. E fica aí, então, a nossa, eu não vou dizer apelo, mas assim, eu acho que a nossa demanda, uma demanda, né, enquanto sociedade, de que a acessibilidade na mídia seja ampliada, porque realmente você colocou uma questão que, para mim, aqui faz muito sentido, do quanto deve ser difícil, né? Você acordar num dia, ver as pessoas usando máscara e você não está sabendo o que está acontecendo, você não tem essa informação, essa acessibilidade aí.
Vou aproveitar, antes de continuar aqui nas nossas perguntas, Tiago, tem vários comentários aqui, né? A Bia Tureta falando aqui, ó, que delícia ver pessoas com deficiência sendo protagonistas de suas próprias histórias. Nada sobre eles sem eles. Legal. A Rosa Nicolau está falando aqui, ótima pergunta em relação à mídia. Obrigado, Rosa. A Silva 40 mandando aqui um joinha para você, parabenizando também, batendo palma aqui pelas suas palavras. O Francisco Serignoni falando que integração é a pessoa com deficiência que se adapta à sociedade, mas inclusão é a sociedade que se prepara para acolher as pessoas com deficiência, que é o que a gente estava dizendo. Aqui o João Pedro mandando aqui um emojizinho com coração aqui, para expressar aqui a alegria dele em acompanhar. E aqui, só para finalizar, o Libras Piracicaba fala aqui, ó, a parceria com a Câmara de Vereadores tem possibilitado, aqui na minha pera aqui, passou, peraí, deixa eu subir um pouco. A parceria com a Câmara de Vereadores tem possibilitado o diálogo com a Secretaria de Saúde também, em relação à presença de intérpretes na área da saúde. Estamos esperançosos que isso possa ser concretizado o mais breve possível. Bacana, legal. É importante isso, né, Tiago? A possibilidade aí de ter intérprete, sobretudo na rede pública de saúde, né? É verdade, né? Você tem razão, com certeza. Eles estão conversando, né? Já conversaram lá na Câmara, isso entrou em discussão e ele ainda não tinha falado porque não estava nada confirmado. Mas ele ficou muito feliz quando ele ficou sabendo disso, né? Quando chamaram ele para uma reunião lá, né? Como líder do Grupo Libras, ele foi nessa reunião. A Shalimar estava lá interpretando. E o Gilmar Rota, ele explicou sobre essa possibilidade de... Ele falou que até então era para guardar segredo, porque não tinha nada confirmado. E quando ele ficou sabendo dessa notícia, ele ficou muito feliz, né, que isso foi aprovado, né? Ter intérprete nos hospitais, né? Isso é uma conquista gigante, ele fica emocionado, né? É uma bênção de Deus para todos, assim. Ele está muito feliz com isso. Que bom, que bom. Tem um comentário aqui da Star Libras. E ela diz aqui, ó, Neira diz, parabéns pela atuação da intérprete. E Neira diz, parabéns, Tiago, pelo esclarecimento. Então, tá aqui também feito o registro aí. Legal, pessoal, muito legal a participação de todo mundo. Aqui estamos com mais de 30, agora 30 aqui pessoas acompanhando a live. Que bacana, fico muito feliz com essa audiência, não só pelo fato de ser a nossa live aqui do Parlamento Aberto, mas sobretudo pelo fato de possibilitar aí que essa pauta da inclusão da comunidade surda tenha reverberação na nossa sociedade. Agora, Tiago, continuando um pouquinho, a gente já falou da sua atuação no Grupo Libras, do CONDEF, da importância do Setembro Azul, né, das questões históricas, inclusive, relacionadas a isso. Agora, eu queria saber um pouquinho de você, em relação à sua vida, né, pela sua condição de ser surdo. Queria que você contasse um pouco como tem sido isso para você, enquanto militante dessa causa, né? E alguém que convive, né, com a surdez aí e também está buscando, não só para você, mas para a comunidade surda em relação à acessibilidade. Queria que você contasse um pouquinho da sua história. Ele nasceu surdo, então, assim, porque a mãe dele teve rubéola na gravidez, né? Então, ele não teve nenhuma outra deficiência nem nada. A única coisa é que ele perdeu a audição. Ele ficou surdo. E ele tem treinado também para tentar falar algumas coisas, enfim. Na escola dele... ele também, por exemplo, conforme ele foi crescendo, né, nasceu surdo, não ouvia absolutamente nada, não sabia falar nada, e ele vivia assim
vendo os pais dele mexendo com a boca, eles estavam falando com a boca, ele não entendia nada o que eles falavam, ele não sabia o que o pai e a mãe estavam falando, né? E quando os pais perceberam isso, ficaram preocupados e levou no médico, né? Quando descobriu que ele era surdo, né, e tal. E os pais levaram ele na escola e tal. Ele não sabia, achava que os pais tinham abandonado ele, não sabia que depois os pais iam buscar, porque não teve essa comunicação. E na escola, né, por exemplo, ele tinha a fono, né? A fono tem uma mesa lá, né, para emitir alguns sons. E aí a professora pedia, né, para ele pôr o fone, né, dava um fone de ouvido para ele, né, e tentava falar alguma coisa para ver se ele ouvia, né. Ele sentia um som, ele ouvia, conseguia ouvir o som, né, mas ele não sabia o que estava falando, né. E cada criança, e eles assim insistiam muito que eles tentassem falar, e eles usavam esse método, né, também de pôr a mão no pescoço para sentir a vibração, por exemplo, de falar a palavra i, que a vibração é diferente, né? E ele foi se conhecendo, sentindo isso, percebendo que tem as palavras, né? Tinha fono, e daí voltava, ia na fono de novo, e aí tentava falar e ia tentando assimilar isso, né? Então, é complicado, né? O cérebro assimilar uma coisa que não se ouve, né? Para o ouvinte é fácil, né? Ele ouviu uma palavra e assimila. Para o surdo, não, ele não está ouvindo nada. Como ele vai assimilar um som de que ele nunca ouviu, né? É muito complicado aprender a falar, né? Então, assim, os pais compraram um aparelho para ele tentar ouvir, né? Ele conseguiu ouvir, mas ele sentia muita dor de cabeça, o som de barulho, o som do trânsito, se misturava tudo e ele não conseguiu se adaptar a isso, né? A princípio, a família, né, lutava, aconselhava ele que ele precisava ser oralizado, que ele precisava falar, e ele obedecia a família e era muito sofrido para ele. E depois ele foi encontrando outros surdos, né? Foi crescendo e ele foi percebendo que ele não se adaptava ao mundo dos ouvintes, ao mundo de quem fala. E ele se acostumou com a língua de sinais, ele via que a comunicação era fluida, assim, ele se adaptou muito rápido. Então ele se percebeu com essa comunidade, né? Ele pedia, né, a Deus, né, para que ele se ajudasse. Ele conseguiu se autoconhecer, né? E agora ele luta aqui em Piracicaba para isso, né? Ele não quer parar, ele quer sempre continuar lutando para ajudar os surdos. Que bacana, que legal, que bonita história. Agora, me fala um pouquinho, assim, a gente já conversou aqui nas nossas lives, em outras oportunidades, a respeito, né, da educação ali, da formação. Você foi para a escola comum, né, escola regular, desculpa, não é comum, é regular, escola regular. Como que foi o seu processo de formação? E como que é aí, a gente sabe, a escola, na questão relacionada a bullying, né? Toda essa violência que existe dentro da escola, na relação entre os colegas. Como que foi para você isso daí? Ele lembra poucas coisas, assim, mas não tinha, mais ou menos na idade de 8, 9, tinha muitas pessoas que tiravam sarro dele, né? Porque chamavam ele de mudinho, e ele não gostava nada disso, né? Mas eles não sabiam, né? Os ouvintes não sabem, né? Eles têm esse costume de falar, chama o mudinho, né? E os surdos do Brasil todo, né, reclamam, eles não gostam que fale esse termo de mudo. É só surdo, né, que eles se tratam, né, se nomeiam. Mas por quê, né? Por que isso? Porque eu sou usuária, né? Eu tenho cordas vocais, eu também faço leitura labial. Então, assim, se você falar que o surdo é mudo, ele fica bravo, ele não gosta, né? O mínimo de respeito é que não chame de mudinho, né? O surdo tem esse jeito, né? E tem muita pessoa que é teimoso, não aprende, né? E continua falando isso, chamando surdo e mudo, mudinho, e os surdos não gostam, né? Então é preciso ter esse respeito, né? Se eles gostam de ser chamados de determinada forma, eles têm que ser chamados assim, né? Isso é a inclusão, né? É o respeito, né? A pessoa com deficiência, né? O ouvinte também precisa ter esse respeito. Perfeito, Thiago. Eu costumo dizer assim que quando
Porque o pessoal sempre fala assim, mas é piada, mas se todo mundo não riu da piada, então não é piada, então é ofensa, então ofensa a gente tem que tirar do nosso vocabulário, nós temos que saber respeitar as pessoas por aquilo que elas são, por aquilo que cada um tem aí de individualidade, por isso que é legal, por isso que eu perguntei isso para você, até porque muitas vezes a sociedade leva isso na brincadeira e dentro dessa, entre aspas, aí, brincadeira, você cria situações extremamente de preconceito, né? Então é legal que você traga esse seu relato. Eu estou aqui impressionado, Thiago, pela quantidade de pessoas que estão participando da nossa live aqui. Estou muito feliz por isso, sabe? Para mim é muito bacana ter toda perceber essa mobilização da comunidade surda, perceber que vocês estão muito ativos. Isso é muito importante. Fico muito feliz por isso, viu? Eu estou falando até porque recebo aqui no nosso grupo do Parlamento Aberto, aqui no nosso WhatsApp, o pessoal comentando isso também, então estou aqui relatando isso para você. Agora, só para continuar na questão da formação, como foi a relação com as professoras, né? Como que era esse processo e que de maneira você vê assim que o surdo deve ser tratado nesse momento de formação, né? Porque é um momento específico, é formação, é aprender a ler, aprender a escrever, né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ele vai lembrando um pouquinho da história dele, né? No passado era bem diferente do que é hoje, ele vai tentar ser claro. No caso dele, né, quando ele era criança, a professora ficava escrevendo no quadro negro, né? Muitas professoras tinham essa preocupação de passar o básico para ele, tentavam fazer desenhos da árvore, por exemplo, ela desenhava a árvore, né? Fazia o desenho. E daí ensinava, né? Olha, como que é o nome disso? Isso se chama árvore. E daí passava a letra para ele copiar. O sol, por exemplo, né? Fazia o desenho do sol e ele ia copiando, né? Pato, mostrava, né? O surdo é muito visual, precisa de imagens, né? E o pato tem 4 letras. Quais são as letras, né? São essas letras. E a árvore? A árvore tem esse nome e o sinal é esse, né? Esse é o sinal. Qual é o nome? Árvore. Também a fono também ajudava ele a tentar entender como que falava a árvore e tal. O sol, né? O sol tem esse sinal, né? E como que se fala sol, né? Como que a boca se mexe? Como que você vibra para falar o sol? Então, cada palavra, né, tem o seu jeito de pato. Então, tudo ele ia aprendendo. Copo. Então... Mas era tudo muito simples, muito básico. Na escola ele ia aprendendo o sinal e o nome das coisas, né? Matemática também, né? Adição, subtração, divisão, tudo isso. Foi muito ótimo, né? Ele era criança e ele aprendia rápido, né? Só que depois ele mudou para uma escola que não tinha intérprete, era inclusão, né? Então o surdo era misturado com ouvinte. Às vezes a professora passava na lousa e ficava falando de costa, ele tinha muita dificuldade, ele ficou com trauma. Multiplicação, né? Quando ele não sabia, ele não conseguia aprender multiplicação, né? Por exemplo, ele fala, 2 vezes 2 é 4. A tabuada, por exemplo, né? Tudo 2 vezes 2, 2 vezes 3. Ele não conseguia entender essa lógica disso, ele chorava muito, ele ficava aflito, ele pedia ajuda de algum aluno para tentar ajudar ele. Ele tomou bomba, né, na 2ª série, ele fez a 2ª série de novo, né, e sofreu muito, porque a professora só falava e ele tinha que aprender, né. Às vezes a pessoa estava lá escrevendo na lousa e falando, como que ele ia entender? A pessoa está escrevendo na lousa, falando de conta, enfim, foi muito sofrido, né? Ele pedia ajuda para os amigos da sala de aula, tinha aluno que não queria ajudar, alguns sim ajudavam, mas alguns não. Então, assim, ele respeitava, né? Não quer ajudar a paciência. E até hoje, na faculdade,
ele é grato, né? Porque ele conseguiu, pelo menos na faculdade também, ele conseguiu que tivesse intérprete, né? Teve a Érica, que foi intérprete dele, a Ariane e a Shalimar também ajudou ele na faculdade, né? Interpretava para ele. E com isso, por causa disso, ele conseguiu se formar, tal. Tarde, né? Demorou um pouco, ele só conseguiu se formar agora, há pouco tempo, por causa dessas dificuldades, né? E ele tá, assim, em conjunto com o Grupo Libras, eles lutam para que isso melhore cada vez mais. Legal, bacana. Temos aqui um comentário que eu preciso ler porque é da sua mãe. Boa tarde, sou a Edna, mãe do Tiago. Esse menino sempre foi muito inteligente e sobre a deficiência dele sofremos muito, até todos entendemos que ele tinha essa deficiência, mas agora todos damos parabéns para ele. Então, sua mãe aqui fazendo esse relato bacana aí, a Edna. Edna, muito obrigado pela sua participação. E eu mando aqui também, ó, um coraçãozinho aqui também, ó. Que legal, que bacana. Deixa eu ver, tem mais aqui comentário, vamos lá. O Francisco Serione está falando aqui, ó, parabéns, Parlamento Aberto, e Condec, Comunidade Libras Piracicaba pela live. A Daniele, também falando aqui, acho que ela está bom trabalho para você, está dizendo que é bom você ajudar em relação ao trabalho. A Paty Medinilha está dizendo o seguinte: a pandemia me possibilitou fazer aula de Libras. Estou amando, já sabia um pouco, mas não para me comunicar. Que bacana, que legal. Aproveitando a fala da Paty, fazer uma pergunta em relação... Você sente que hoje as pessoas estão mais interessadas em aprender a Libras para poder se comunicar com os surdos? Você acha que isso tem melhorado? Sim, algumas pessoas querem, algumas não têm interesse, né? E não é obrigatório, né? Assim, às vezes você sugere que a pessoa aprenda, algumas também não têm acesso, né? Nunca viu, não sabe como é, né? Não tem essa vivência, né? Agora, quem conhece surdos e tem essa vivência, geralmente tem vontade de aprender. E quem não quer, ele respeita, né? Cada um é cada um. Mas realmente, mas eu tenho sentido, né? Até por conta do que a Câmara tem feito em relação à Câmara Inclusiva, né? Tenho percebido essa necessidade, né, de buscar até faço meia-culpa aqui de não poder saber Libras, né? E enquanto eu já deveria estar sabendo aí, né? Ó, bom, pessoal, nós estamos já com 53 minutos de live. Só para avisar, eu sempre já vou avisando um pouco antes, porque o Instagram ele fecha a live quando tem 1 hora, então eu não quero cortar o Thiago aqui, então eu sempre falo um pouquinho antes para a gente poder terminar um pouco antes. Você deve saber, você sabe, né, Thiago? A gente faz na Câmara lá o Câmara Inclusiva. Qual que é a importância para você, para a comunidade surda, de quando... Né, e aqui, veja bem, gente, eu não quero ficar só por conta de tomar elogios para a Câmara, não é esse o aspecto dessa pergunta. É o fato do poder público abrir, trazer a acessibilidade para o centro da política dele, para o centro das ações. Qual que é a importância que você vê nesse tipo de iniciativa, né? O quanto isso realmente sai um pouco daquela coisa que a gente critica muito na política brasileira, que é o tal do pro inglês ver, né? Faz alguma coisinha ali, mas ela não tem a dimensão que realmente muda a vida das pessoas, né? Ele falou, é verdade, a Câmara, inclusive, é lógico assim, que eles ajudam muito, né? É importante que eles fazem propostas, né? É importante que tenha proposta. Se a proposta não está no papel, é complicado, né? Fica difícil, né? Então é preciso ter
a proposta, né, da inclusão. Então, a Câmara Inclusiva ajuda dessa forma, né? Ela ajuda muito na questão da acessibilidade. A opinião dele que isso é muito importante. Legal, bacana. Bom, gente, nós estamos aqui quase chegando já ao final da nossa live. Queria mais uma vez agradecer o Thiago, agradecer a Shalimar por toda essa atenção, por toda a disponibilidade. A gente sabe que na correria do dia a dia aí, parar para fazer uma live para a gente conversar, muitas vezes demanda muito trabalho. Então, muito obrigado, viu, Thiago? Eu queria deixar aqui o espaço aberto. Se você tiver alguma mensagem que você queira passar, algo que você queira falar, fica aqui à vontade para você se expressar. O espaço aqui é seu. Ele quer falar um pouco. Porque aproveitar que o Grupo Libras Piracicaba e região, né, ele é muito grato a todos que estão assistindo ele, né? Ele quer que isso seja um modelo para todos os surdos, né? Não é ele sozinho, né, que trabalha e que luta, né? Todos, né, ajudam ele nesse sentido. Estamos todos juntos, né? Se fosse só uma pessoa, seria muito pesado, né? Agora, se cada um contribui, tem essa troca, como somos irmãos, né? Deus nos criou e somos todos irmãos, né? Então, é muito importante que os ouvintes também apoiem os surdos. Essa unidade, né? Essa união, né? Essa troca é muito importante, né? É negro, é branco, todos, né? Todos somos únicos, né? E Deus nos fez assim, não precisa ter preconceito, né? Enfim, e ele quer animar, né, para que todos vocês, né, ele torce para que Piracicaba evolua cada vez mais nesse sentido. Bacana, legal, legal. Bom, antes da gente finalizar, só passar algumas informações. Agora há pouco a Prefeitura divulgou que foram mais 4 pessoas que faleceram de ontem para hoje do Covid-19 em Piracicaba, tá? Então, chegamos aqui em Piracicaba a 317 óbitos pela Covid-19. Então, é só uma informação, porque como a Prefeitura mudou a forma de divulgação, antes a gente falava isso no começo, agora eu estou informando mais no final. Então, Thiago, mais uma vez, muito obrigado Shalimar também. E se eu não me engano é assim, né? Muito obrigado. Isso. Aqui, isso, né? Assim mesmo. Isso mesmo. Ele falou para você, ó. Parabéns. Parabéns para nós dois, para todo mundo. Legal. Lembrando que, como eu falei no começo, essa live ela abre uma semana, na verdade 2 semanas, de lives especiais dentro da campanha de Setembro Azul e Verde. Então, amanhã nós vamos falar com o Paulo Alcebírio dos Santos, que é diretor da Associação Piracicabana dos Ostomizados e Incontinentes. Então, a gente vai falar sobre esse assunto amanhã. Lembrando que essa live aqui, ela vira uma matéria amanhã no site da Câmara de Vereadores de Piracicaba, que é Câmara de Vereadores, câmarapiracicaba.sp.gov.br, e ela também vira um vídeo no nosso canal do YouTube, do Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. Fica lá registrado esse vídeo. E eu peço a todos vocês que estão aqui, ó, temos mais de 30 pessoas assistindo a live, que siga aqui o nosso perfil no Instagram, porque pelo perfil do Instagram a gente divulga diversas informações sobre a Câmara, inclusive relacionado ao Câmara Inclusiva e também ao Parlamento Aberto, que é um programa voltado à transparência e à participação popular. Thiago, Shalimar, um beijo, um abraço, muito obrigado. Ó para vocês, ó. Obrigado. Tamo junto aí. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada, muito obrigado. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.